Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Unidos pela Palavra. É um prazer estar aqui e poder desfrutar desse momento aqui convosco e refletir um pouquinho naquilo que realmente o Senhor tem para nós hoje. Então, para nós começarmos e louvarmos o nosso bom Deus, gostaria que nós pudéssemos entoar o hino Ainda Longe Canaã. Quantas vezes é escassa nossa água e nosso pão, estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por desertos sob o sol abrasador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. Quantas vezes ansiamos por um lar de paz e amor, ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã, onde não há mais tristezas, não mais lutas, não mais dor, estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por desertos sob o sol abrasador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. Bom, depois de louvar esse belo hino, vamos parar neste momento e fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai maravilhoso, é uma honra poder estar aqui neste momento em que nós temos a Tua Palavra diante de todos nós, para nós juntos refletirmos aquilo que realmente o Senhor quer nos transmitir hoje, ó Pai. Por isso suplicamos que o Senhor esteja comigo e com a pessoa que está aqui neste momento também, escutando aqui a Tua Palavra, Pai, que realmente nós possamos estar todos unidos pela Tua Palavra e mais do que isso, unidos naquele dia contigo, ó Pai. Suplicamos a Tua presença neste momento em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu gostaria que nós pudéssemos refletir acerca de uma mensagem que, sendo sincero, quando eu pensei em falar sobre um assunto aqui convosco, eu tinha uma outra coisa na minha mente, mas eu passei por uma experiência recentemente que me fez mudar completamente de ideia. E por isso que eu vos trouxe um tema que já vão perceber exatamente qual será, não é? Mas antes gostaria que pudéssemos abrir no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 50. Ou seja, o último capítulo do livro de Gênesis, e nos versículos 24 a 26. E aqui podemos ver claramente que fala sobre os últimos dias da vida de José, o grande profeta José, que viveu durante o período em que o povo de Israel saiu da terra em que eles estavam, em Canaã, no período da seca, e foram de novo para o Egito. Então nós podemos ver aqui que em 24 em diante aqui diz: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará
e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar todos os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fará transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram um caixão no Egito. Aqui nós podemos ver claramente que José viveu durante muito tempo no Egito. E por ter vivido durante muito tempo no Egito e ter salvo não só o Egito, mas também muitas nações, inclusive o seu povo, que estava a viver numa outra terra, e por causa de uma seca severa que houve, todas aquelas pessoas, todos os familiares de José, os filhos de Jacó, foram todos para o Egito. E lá, naquela terra, eles começaram a viver num lugar especial que Deus, por intermédio de José e Faraó, colocou ali para todos eles. E eles viveram ali durante muitos e muitos anos. E enquanto José estava vivo, ele cuidou do povo de Israel, os filhos de Jacó. Mas ele sabia que eles não iriam ficar ali durante muito tempo, porque, apesar de tudo, apesar do Egito naquele momento ser uma terra em que tinha prosperidade, uma terra em que eles conseguiam ter as suas subsistências e tudo aquilo que eles precisavam, Deus tinha uma promessa especial para todos eles. Uma promessa que vinha desde os seus pais, os seus antecessores, Abraão e Isaque. Porque Deus havia prometido muito antes que Abraão e os seus descendentes, os descendentes de Abraão, iriam viver numa terra especial, que eles chamavam de Canaã. Uma terra que já pertencia a Abraão, mas que depois eles acabaram por distanciar e sair daquela terra. E aquela terra em si iria pertencer de novo aos seus descendentes. Mas o povo acabou por viver durante muito tempo, 400 anos no Egito. E durante esse tempo todo eles acabaram por passar por momentos de escravidão, perderam aquelas memórias que eles tinham, em que eles eram considerados um povo especial que acabou por, de certa forma, salvar o Egito da seca, porque naquele período o povo de José, o José em si, salvou toda a terra da seca. E eles eram tratados de forma especial. Mas depois de todo esse tempo, o povo do Egito esqueceu de quem eles eram e eles passaram a se tornar escravos no Egito. E depois de se tornar escravos no Egito, começaram a sofrer, morrer por serem maltratados, passaram por diversas dificuldades e todo esse tempo eles ficaram ali, sempre naquele ciclo. Acordavam, podemos imaginar, todos os dias pela manhã, olhavam ao seu redor e só vinham os seus irmãos ali sendo chicoteados e carregando pesos enormes, levando pedras enormes para construir talvez aquelas pirâmides ou outras coisas qualquer que tenha no Egito. E eles deveriam parar e pensar talvez e tentar lembrar das promessas que tinham sido feitas por seus pais anteriormente. Principalmente para a promessa que foi feita a Abraão. E Abraão tinha esse desejo, porque Deus prometeu para Abraão que eles iriam ser uma grande nação. E naquele momento eles já eram uma grande nação, uma grande multidão. É uma multidão enorme. Tanto que todo o Egito dependia dos escravos israelitas para sobreviver, para poder fazer com que a sua economia pudesse funcionar. Mas eles não estavam satisfeitos com isso. Mas ainda assim, eu paro e começo a imaginar, será que durante esse tempo que eles estavam ali, como é que eles se lidaram com isso? Será que eles não se, de certa forma, conformaram com o estado que eles estavam? Porque eu muitas vezes acabo por estar no meu dia a dia, não é? Às vezes vejo as coisas que eu tenho que fazer na escola, no trabalho, em outro lugar qualquer. E às vezes eu tenho meus sonhos pessoais. E para chegar aos meus sonhos pessoais, aos meus objetivos, tenho que passar por caminhos que talvez não estavam planeados anteriormente.
Mas eu paro muitas vezes e chega um momento em que parece que eu me acostumei com a situação que eu estou. Me acostumei com o trajeto. Enquanto eu não deveria estar no trajeto, eu deveria sempre estar a caminhar para o meu objetivo. E vemos que o povo de Israel, eles estavam a ser escravizados, a ser maltratados. E alguns ainda lembravam da promessa, mas outros já tinham esquecido e nem sequer mais lembravam daquilo. Algumas famílias que eram mais tradicionais, mais conservadoras, ainda falavam daquele sonho maravilhoso para os seus filhos. E eles sempre lembravam da promessa que o próprio José, no seu leito de morte, falou para os seus irmãos e seus filhos, de que ele queria que os seus próprios ossos fossem levados para a terra de Canaã. José acreditava tanto, mas tanto nisso, que ele disse que os ossos deles deveriam estar naquela terra. Ou seja, ele não só profetizou, mas ele garantiu de que essa promessa iria se cumprir. E seus ossos deveriam estar naquela terra como uma esperança, um sonho que ele tinha. Apesar de ele não poder estar lá pessoalmente, ele queria que ao menos os seus ossos pudessem estar ali. E eu paro muitas vezes e tento refletir nos meus sonhos e vejo que certos sonhos parecem meio que simples, ou outros às vezes banais até, perante alguns sonhos que eu vejo aqui na Bíblia, inclusive o sonho de José. E o povo que, depois de saírem da terra do Egito, quando Moisés, o profeta que veio para poder libertar o povo da escravidão do Egito e levar finalmente para a terra prometida, eles saíram cheios de entusiasmo, porque aquela promessa que havia sido esquecida finalmente haveria de se cumprir. Mas ainda assim, no meio do caminho, começaram a passar por dificuldades e perderam fé, talvez, na promessa e perderam a confiança em Deus. E em vez de chegar no tempo que deveria, talvez 40 dias ou menos, ou um tempo naquela geração, eles demoraram 40 anos para chegar naquela terra. Por quê? Porque mais uma vez eles pararam de confiar, pararam de acreditar no sonho de José, no sonho de Abraão, na promessa que Deus tinha feito para todos eles. E eles pararam de sonhar e se conformaram com o caminho em que eles estavam e começaram a desejar voltar para o Egito, a terra onde eles tinham o seu pão, a sua carne, tudo ali, apesar da escravidão. E eu vejo que muitas vezes nós paramos realmente mesmo de sonhar como deveríamos. E eu vejo principalmente que quando o povo ele acabou por sair e finalmente chegar na terra prometida, eles que já não eram a mesma geração de antes, era a geração de 40 anos depois daqueles que saíram do Egito. Eles chegaram ali felizes e confirmaram realmente que a promessa que Deus havia feito para o povo, para os pais, para o José, para todos aqueles que saíram também da terra do Egito, havia se cumprido. E nós podemos ver aqui claramente no livro de Josué, no capítulo 21, 43 a 45, aqui diz que desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara a seus pais, e possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu o repouso ao redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. Todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo. Deus prometeu e Deus cumpriu. E os ossos de José chegaram finalmente também à terra de Canaã e foram enterrados naquele lugar que ele tanto almejou. E depois de ver que essa promessa que Deus havia feito para eles foi cumprida de uma forma tão maravilhosa, eu paro e vejo que às vezes eu
vivo a minha vida todos os dias e esqueço literalmente das promessas que o próprio Deus fez de que esta terra em que eu estou agora também é uma terra de escravidão. É uma terra em que nós passamos por aflições todos os dias. Assim como o povo de Israel estava preso no Egito, não poderiam sair, eram escravizados, maltratados, morriam na mão dos seus daquelas pessoas que os escravizavam, dos egípcios. Nós hoje também estamos aqui escravos do pecado, escravos da morte, escravos de toda essa situação que nós passamos todos os dias. Mas Deus, Ele nos prometeu uma terra especial, uma terra que está para além da Canaã, em que nós podemos viver felizes para sempre. E eu paro e reflito, quando foi que eu parei de sonhar com isso? Porque recentemente eu passei por uma experiência, a experiência que eu tinha falado anteriormente, de ver alguém que perdeu também um ente querido. E eu comecei a refletir, quando foi que isso se tornou normal para mim? Quando foi que eu me acostumei tanto com a morte, me acostumei com tudo isso que eu vejo aqui ao redor e deixei de sonhar com uma terra especial? Quando foi que eu deixei de acordar todos os dias e desejar não estar mais aqui? Quando foi? Então que realmente nós possamos não perder esse sonho de vista. Que o sonho de poder estar com Jesus lá em cima, quando Ele vier, possa ser uma coisa presente em todos os dias quando nos acordarmos. Porque assim como Deus prometeu e cumpriu a promessa de levar o povo de Israel desde o Egito até a terra de Canaã, Ele também nos prometeu nos tirar aqui desta terra onde nós estamos escravos do pecado, escravos da morte, para uma terra onde nós vamos viver livre de tudo isso que nos aflige hoje. E é por isso que eu gostaria que nós pudéssemos sonhar sempre com isso. Que nós lembremos que o nosso sonho mais precioso é poder estar com Jesus lá em cima para todo sempre. E neste momento eu gostaria que nós pudéssemos lembrar desse momento e sonhar também cantando o hino Além do Rei.
Então, depois de nós entoarmos esse belo hino, que nós lembramos que realmente, além do rio, existe um lugar maravilhoso para todos nós morarmos. Gostaria que nós pudéssemos aqui, neste momento, deixar os vossos desejos, os vossos anseios, também os vossos agradecimentos, e esperar também que possam deixar aqui, porque nós aqui haveremos de orar para todos esses pedidos. E neste momento, peço que possamos orar neste momento e suplicar a presença do nosso Pai neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso, o Senhor sabe o quanto nós estamos a viver e a passar por situações, muitas vezes, que acabamos por esquecer, nos acostumamos com o nosso dia a dia, nos acostumamos com nossos afazeres, nos acostumamos com a escravidão e esquecemos da promessa que o Senhor fez para todos nós. E aquilo que deveria ser o nosso sonho acaba por, infelizmente, se perder em meio à praticidade dos dias, ó Pai. Então que o Senhor possa realmente nos fazer sonhar com aquela terra onde o leão há de se pastar juntamente com o boi, onde não haverá mais morte, mais dor, nem pranto. Que nós possamos sonhar com isso todos os dias, onde nós poderemos ver os nossos entes queridos que já foram, ó Pai. Que o Senhor faça realmente que nós não esqueçamos disso, ó Pai. Esteja conosco, com a pessoa que está neste momento a olhar para todos nós, que realmente nós possamos olhar e não esquecer de Ti, ó Pai. Colocamos tudo isso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, que realmente possamos refletir nesse tema e que você que está aqui deste lado possa também vir assistir conosco na próxima quarta-feira à noite, às 20h30, para que nós possamos juntamente com todos os irmãos desfrutar deste momento maravilhoso com nosso Deus e Pai. Amém.